Bom, quem olhava para ele nem desconfiava. Pensava que era uma ovelha. Quem olhava para a sua pele, para a pigmentação dos seus pelos, para a sua aparência, tudo que se conseguia ver, parecia uma ovelha. Porém, dentro daquela couraça, dentro daquela pele, dentro de toda aquela pigmentação, de toda aquela aparência, estava um outro ser. Diz uma história que um certo lobo, observando o comportamento das ovelhas, resolveu que queria ser ovelha. Achou que a vida de lobo não estava muito bem. E ele pensou então em se tornar uma ovelha. Então ele resolveu tomar atitudes para que isso pudesse acontecer. Ele arrumou então uma pele de ovelha, se cobriu totalmente com aquela pele e entrou para dentro do rebanho. Observando as ovelhas, ele achou interessante e ele resolveu então entrar para o rebanho. E ele começou a andar com as ovelhas, e vai para um lado, vai para o outro. A voz do pastor parecia algo estranho, né? O pastor levava as ovelhas para beberem água, para pastagem. Tudo aquilo para ele, a voz do pastor, o ruído das ovelhas, o barulho que elas faziam, né? Todo o som que elas emitiam, parecia ali coisa estranha. Mas ele era um lobo insistente, né? Acho até que ele era um lobo brasileiro, né? A história que eu ouvi não fala qual a nacionalidade do lobo, mas eu acho que ele era brasileiro, porque diz que brasileiro não existe nunca, né? Então aquele lobo, acho que ele era brasileiro. E ele decidiu que queria se tornar ovelha. E então ele se esforçou ao máximo. Mas chegou a hora do almoço, né? Chegou a hora da comida e a comida de ovelha lhe parecia totalmente estranha. Ele não estava preparado para se alimentar com as ovelhas. Mas como ele era um lobo insistente, que ele queria, estava determinado, ele decidiu que ia aguentar, que ia passar por toda a dificuldade para se adaptar àquela vida de ovelha. E passando algum tempo ele foi se cansando e a vontade de viver como lobo, de uivar como lobo, de caçar como lobo, de se alimentar como lobo, de ser um lobo na vida, tomou conta do seu ser. E numa noite dessas, o rebanho dormindo, ele resolve então sair do meio do rebanho, né, sem que fosse notado, e tirou aquela veste, tirou aquela couraça, e ele então correu como lobo, caçou como lobo, comeu, uivou como lobo e fez todas as coisas de lobo. Antes que o dia amanhecesse, ele voltou para dentro do rebanho, vestiu novamente sua capa e o dia amanheceu e tudo tranquilo, nada de complicações. As noites seguintes foram no mesmo ritmo, né? Ele continuou então fazendo aquele negócio de tirar a capa e viver a sua vida de lobo. E com o passar do tempo ele foi se cansando. Aquela vida o estava deixando atordoado e ele começou a se cansar daquela situação. Até que um dia ele caiu de joelho dizendo: Deus, tem piedade de mim, tem misericórdia de mim, eu quero ser uma ovelha. Eu não aguento mais viver a vida como um enganador, como alguém que está fingindo ser uma ovelha. Eu quero ter um coração de ovelha. Eu quero me sentir como ovelha, eu quero ter um olhar de ovelha, eu quero ter uma audição de ovelha, eu quero me sentir como ovelha de verdade, eu quero ter apetite de ovelha, eu quero que tudo em mim seja transformado em uma ovelha de verdade. E a oração dele foi sincera, e ele foi ouvido, e ele foi transformado em uma ovelha. Bom, é uma história que eu achei muito interessante, porque ao longo da vida, corre-se o risco de muitos de nós, seres humanos, de repente não compreendendo muito bem o que Deus quer fazer na nossa vida, o que é o propósito de Deus com a vida humana, e a gente acaba apenas vestindo uma capa e fazendo parte de uma religião, e frequentando um lugar, fazendo parte de uma irmandade, e a gente vive aquela vida como que alguém que vestiu uma capa e que na verdade por dentro ainda não mudou nada. A gente continua ainda sofrendo. E então aquele lobo sofreu durante muito tempo, mas até que um dia ele fez uma oração sincera, porque ele queria verdadeiramente se tornar em uma ovelha. E a oração dele foi ouvida. Bom, e a menos que aconteça um milagre em nós, nenhum de nós conseguimos verdadeiramente nos tornar ovelhas do rebanho de Deus. Só há a possibilidade de alguém se tornar uma ovelha verdadeira no rebanho celestial quando Deus opera em nós um milagre. Se o milagre de Deus não for operado em nós para nos transformar em novas criaturas, jamais poderemos ser ovelhas
do aprisco do Senhor. Jesus falou com um homem chamado Nicodemos que ele precisaria nascer de novo. Aquele homem, ele não conseguiu entender o linguajar de Jesus, a forma como Jesus se expressava, a maneira como Jesus falou com ele, que ele precisaria nascer de novo para entrar no reino dos céus. E ele ficou atordoado com aquelas palavras. Ele disse: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, ele poderá entrar de novo no ventre de sua mãe e tornar a nascer? Jesus disse para ele que ele deveria nascer da água e do Espírito, para que ele pudesse entrar no reino dos céus. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua carta aos irmãos da Galácia, aos irmãos Gálatas, Paulo diz no capítulo 6, versículo 15, que em Jesus nem a circuncisão, que era uma coisa que era comum aos judeus, nem a incircuncisão, que era outra coisa relacionada aos gentios, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim ser uma nova criatura. É isso que Paulo fala aos irmãos em a carta que ele escreveu aos Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Então, o importante para Deus é nos tornar novas criaturas. Não basta apenas vestir uma capa, não basta apenas parecer ovelha. E às vezes as pessoas vivem uma vida de aparências. E o Evangelho nos propõe uma vida nova. O Evangelho de Jesus não é uma coisa de uma reforma, não é uma coisa de você reformar uma coisa que está velha, não é uma coisa de você colocar um remendo de pano novo em vestido velho, não é remendar a própria vida, mas é uma nova vida que acontece dentro daqueles que verdadeiramente se rendem a Jesus com todo o coração. Então, esse lobo brasileiro, que eu acho que ele era brasileiro, ele estava insistindo verdadeiramente em se tornar ovelha. E a gente precisa também ser persistente, a gente verdadeiramente ser sincero diante de Deus, reconhecer as nossas fragilidades, entender a nossa incapacidade de ser verdadeiramente de acordo com Deus por nós mesmos. Nós só conseguimos nos tornar as criaturas que Ele quer que nos tornemos quando nos rendemos verdadeiramente a Ele de todo o nosso coração, quando a nossa vida é entregue totalmente a Ele, quando o nosso ser se torna para Ele. Enquanto isso não acontece, a gente pode vestir uma capa, a gente pode parecer bonito para as pessoas, a gente pode parecer santo para as pessoas, podemos até vestir uma roupagem diferente, porém, se dentro de nós, se a nossa natureza, se tudo de nós não recebeu da parte do Senhor uma transformação verdadeira, a gente vai viver igual aquele lobo, sofrendo, querendo ser lobo, vivendo essa vida de uma situação de uma máscara, viver como uma máscara, uma roupagem que parece ser uma coisa que não é. Então, que a gente possa pensar nessa realidade e verdadeiramente se render de todo o coração ao Senhor. Quem sabe está aí do outro lado uma pessoa que já sofreu bastante, que já tentou muito. Então, se renda a Jesus de todo o seu coração e faça uma oração sincera. Se entregue a Ele de todo o seu coração, se compreenda, se entenda, incapaz de fazer essa viagem sozinho, incapaz de fazer essa mudança por si mesmo. Se sinta diante de Deus totalmente desprovido dessa capacidade de mudar a si mesmo, porque ninguém consegue mudar nem a si mesmo. Só a graça de Deus em nós consegue nos mudar. Só o milagre dele operando em nós, que verdadeiramente nos faz novas criaturas, novos seres para viver essa vida. Seres transformados segundo o seu propósito. O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 13, versículo 14, diz o texto que Jesus ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Então isso é que verdadeiramente faz toda a diferença, é quando nascemos de Deus. Quando nascemos não segundo a carne, mas nascemos segundo o Espírito. Temos então em nós uma nova vida. E essa nova vida é segundo o próprio Jesus. Que isso aconteça em nossa vida. Que a gente possa verdadeiramente se entregar a Ele, para que Ele opere esse milagre em nós. Para que a gente viva uma vida como ovelha do seu pasto. O salmista diz que nós somos ovelhas do pasto de Deus. Ele disse: celebrai com júbilo ao Senhor no Salmo 100. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor,
e em seus átrios com hinos. Louvai-o e bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom e é eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Então é o Senhor que nos fez ovelhas do seu pasto, nos fez povo seu. Somente Ele pode transformar nossa vida segundo o seu propósito. Ninguém consegue transformar a si mesmo para Deus. A gente não consegue fazer esse caminho de volta para o céu, mas Jesus veio ao nosso encontro. E o ser humano vive, através das religiões, tentando fazer um caminho de volta para Deus. E a gente não consegue fazer isso. Se Ele não operar em nós um milagre, se Ele não vier ao nosso encontro, a gente não consegue ir. Né? Então, por isso que Jesus veio. E tudo verdadeiramente recomeça em nossa vida quando entendemos que Jesus veio ao nosso encontro. Que Ele veio nos buscar para Deus. Ele veio nos levar para a casa do Pai de volta. Que assim seja em nossa vida. Que a gente possa compreender essas verdades. Viver essa grande realidade dessa nova criatura, desse novo ser que, segundo Jesus, é criado. Amém. Muito obrigado por nos acompanhar no Perguntas do Coração, no Facebook, no YouTube. Compartilhe com seus amigos, com as pessoas dos seus contatos. Nos ajude a falar essas palavras simples para que essa fé verdadeira em Jesus possa ser despertada em cada um de nós, que possam viver essa vida alegremente esperando a volta de Jesus. Muito obrigado a todos. Amém.